cheguei no consultório, tá eu e o paciente, e eu não faço ideia de como vou desenvolver essa criança. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariane Gutierrez, sou musicoterapeuta e hoje tô aqui para ajudar você que acabou de sair da faculdade, você que se formou agora e que 300 milhões de dúvidas vêm na cabeça. Então tô aqui para ser essa pessoa e tentar elucidar um pouquinho sobre como começar. Essa é a grande questão. Aqui especificamente hoje eu vou falar sobre o atendimento com crianças, porque hoje é o meu principal foco de atendimento. Então, gente, a primeira coisa que eu diria para você, não faça o que eu fiz. O que eu fiz? Eu entrei no consultório e não foi nada bom, né? Deu bem ruim. Porque eu cheguei para a criança, não sabia o que a criança gostava, não sabia o que interessava, qual era o tipo de som que agradava ela. E eu comecei a dedilhar ali uma música e ela tinha uma certa sensibilidade, foi o que demonstrou no primeiro momento. E aquilo desencadeou uma crise, com a graça de Deus, né? E por dominar a ferramenta de trabalho, eu consegui acalmar a criança aos pouquinhos, organizar ela novamente e a sessão fluir. Mas, gente, até isso acontecer, durou tipo 40 minutos. 40 minutos. Consegui chegar nesse lugar nos últimos 5, 10 minutos de sessão. Então a primeira dica que eu te dou é: faça uma anamnese, colha os dados da sua criança, né, para que você consiga ter clareza daquilo que você vai encontrar na sessão, né, quem é a pessoa. Uma coisa importante também é que você vai ouvir dos pais, né, quem é essa criança, vai ouvir talvez dos profissionais também, inclusive é uma dica que eu te dou, pergunte para os profissionais quem é essa criança e escute atentamente quem é essa criança de ser. Às vezes ela não vai dizer com palavras o que ela gosta, ou algo do tipo, mas ela vai mostrar para você o que ela se interessa. Isso vai fazer toda a diferença. A segunda dica entra dentro disso que eu disse. É o que, meu anjo? A segunda coisa que eu tenho para dizer é: domine a sua ferramenta de trabalho. Seja o violão, seja o canto, seja um instrumento percussivo, melódico, enfim. Domine aquilo que você tem em mãos. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Às vezes, dominar não significa saber toda a teoria ou coisas assim do tipo. Às vezes é você saber ter cadência, saber ter um ritmo específico, saber quando subir, quando descer, quando silenciar, quando pausar, quando seguir, né? Então, isso vai fazer a diferença no seu atendimento. Uma dica extra que eu dou e que, assim, eu uso muito nos atendimentos é ter a noção básica dos três tipos de instrumentos: rítmico, harmônico e melódico. Quem tem isso, quem consegue desenvolver isso, vai aumentar as possibilidades das suas ferramentas, sabe? Então, às vezes a criança ela não gosta de um instrumento melódico, né? Ela gosta de um instrumento rítmico. E se você não conseguir trazer essa ritmicidade, nem existe essa palavra. E se você não conseguir trazer o ritmo para dentro da sessão, talvez você vai perder aquela criança ali. Então essa é uma dica, né? Tenha domínio sobre a sua ferramenta de trabalho e explore mais opções também para que você consiga sempre entregar aquilo que o seu paciente precisa. A terceira dica, gente, que eu dou: conheça os marcos do desenvolvimento, principalmente infantil se você atende criança. Por quê? Porque, gente, eu lembro que quando eu cheguei na sessão, a minha maior angústia foi: puxa vida, o que as pessoas estão falando de relatório, de objetivos, isso e aquilo? Por que eu saí com essa angústia? Porque na minha graduação, os objetivos eles eram subjetivos, né? Os objetivos eram subjetivos e isso trazia uma confusão muito grande para mim, porque eu não conseguia ter clareza no meu raciocínio clínico, eu não sabia onde eu queria chegar. Eu gosto muito de uma frase que diz: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então eu me sentia nesse lugar, sabe? Às vezes eu tinha que dar a devolutiva para os pais e eu ficava: tá, mas o que é que foi que eu fiz, sabe? Então, quando nós somos um profissional sério, a gente sabe explicar aquilo que a gente está trabalhando, a gente sabe explicar o que a gente está fazendo e aonde a gente vai chegar. Então, isso é de extrema importância. E por que eu falei dos marcos do desenvolvimento infantil? Porque é eles que vai te auxiliar nesse caminho. É ele quem vai minimamente te dar o apontamento do que está acontecendo. Junto com o marco do desenvolvimento infantil, eu recomendo que você faça uma avaliação. No caso, essas avaliações, elas vão te ajudar a perceber qual área
né, aquela criança precisa se desenvolver, seja o cognitivo, a comunicação, alguma área motora, né? Eu identifiquei essas áreas que existem alguns déficits ali dentro dessas áreas, aí sim eu vou conseguir entregar esse objetivo mais claro para a família, porque eu chegar e vou falar assim, olha família, eu percebi na avaliação que a criança ela não tem contato visual, então eu não posso trabalhar simplesmente a fala, eu preciso andar uns degrauzinhos para trás, né? Preciso descer descer a escada ao invés de subir, né? Preciso construir primeiro de tijolinho em tijolinho até eu conseguir chegar na parte da fala, da comunicação. Então, tudo isso você vai ter mais clareza quando você olha para os marcos do desenvolvimento infantil. Outra dica que eu quero dar para vocês é converse com outros musicoterapeutas. Tenha outras pessoas que possam te ajudar, que possam elucidar o caminho para você, seja em supervisão, em mentoria, seja um grupo de estudos, um grupo de amigos. Converse com outros musicoterapeutas, porque eles vão apontar para você o caminho, eles vão te direcionar, eles talvez vão tirar ali um pouquinho aquilo que os seus olhos não estão enxergando, sabe? Então é muito importante que você acompanhe e esteja perto de outros musicoterapeutas. Isso vai facilitar o seu caminho. A próxima dica que eu quero dar para vocês é participe de outras sessões, observe como essa criança faz o acompanhamento, observe como outros profissionais lidam com ela, né? Isso vai ser muito importante para você, porque você vai conseguir aguçar o seu olhar, observando essa criança, observando como os outros profissionais também atendem e lidam com ela, né? Isso vai ser muito importante, principalmente pelas trocas que vocês vão ter com esses outros profissionais. Não fiquem com medo achando que, porque eles são diferentes. Na verdade, não, gente. Quando a gente entende que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo, que ninguém sabe tudo e que tá todo mundo buscando melhorar e aprender, isso gera trocas maravilhosas, trocas riquíssimas, eu diria. Você vai aprender mais sobre a percepção do outro, você vai mostrar para o outro como é a sua percepção e isso vai gerar trocas que vão melhorar e ampliar o seu raciocínio clínico, né? Então, é a minha dica para você, se você puder participar, acompanhe outros atendimentos. Gente, e por fim, assim, a última coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é calma. Ninguém nasceu sabendo. Como eu falei lá atrás, ninguém sabe de todas as coisas. E quando a gente se coloca nesse lugar de que, eu sei tudo, porque eu sou o detentor de todas as coisas, na verdade, a gente está vendo uma pessoa que é orgulhosa, que não consegue reconhecer nem as suas próprias limitações. É verdade que eu, ainda com experiência, tenho muitas limitações, mas que não para por aí, sabe? O grande problema não é você ter limitações, é você se limitar de se desenvolver. Então, calma, você vai aprender, né? Entenda que você tem um tempo para se desenvolver, entenda que você tem um tempo para evoluir. E que isso não acontece do dia para a noite. Eu lembro que nas minhas horas vagas, enquanto eu atendia, enquanto o paciente faltava, o que eu fazia era abrir meu computador e me debulhar, estudando, lendo artigo, procurando vídeos, ouvindo outros musicoterapeutas que eu admiro, ouvindo outros profissionais da área que eu admiro, e assim crescer, né? Crescer e construir. A dica de ouro, de tudo que eu posso dizer aqui, vamos dizer aqui tudo isso daqui se eu não tivesse nada disso. O que é mais importante? O mais importante é que quando você tiver com o seu paciente, com uma criança, cara, abaixe, olhe nos olhos dela. Deixe ela te perceber que você está presente naquele momento, perceba ela, tenha humanidade e entenda que ele ou ela está querendo se comunicar com você. E se você se fizer sensível e acessível, vocês vão se comunicar, mesmo que não haja uma única palavra. Então, tenha essa sensibilidade. Eu diria que de todas as técnicas que eu tenho, que são muito importantes, de todo o aprendizado e sucesso que eu tive nos meus casos, dos pacientes, a grande e a principal foi a humanidade. Eu gosto muito daquela frase de Jung, né? Quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque assim fica muito mais fácil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca aqui. Eu gostei. Se você é novo na área, fala eu sou novo na área.
E vamos construir junto essa musicoterapia que ela é acessível para todos. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. É isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.